Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar com um convidado muito especial. Todos os meus convidados são especiais, mas esse cara realmente é muito especial para mim. Vamos falar com Olavo do podcast Português para Fora e a gente vai falar sobre as similaridades entre as atividades físicas e o aprendizado de idiomas. Então, sem mais delongas, Olavo, obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer receber você aqui no meu canal. Olá, Richard, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Você sabe que nós somos já grandes amigos, não? E estou muito feliz de estar aqui. Espero poder colaborar da melhor forma possível com seus estudantes, com seus ouvintes, no seu canal no YouTube também. Sim, Obrigado. bom, obrigado, digo eu, Olavo. Então, Olavo, a gente tem que se conhecer um pouco para esse bate-papo, porque especificamente vamos falar um pouco sobre a sua carreira profissional, né? Então, você poderia se apresentar para a gente e falar um pouco sobre o seu podcast também? Sim, claro, claro. Bom, eu sou brasileiro, né? Vivo no estado do Rio de Janeiro. É uma cidade pequena, não na capital. Minha cidade se chama Volta Redonda e mais ou menos a 2 horas de carro da capital, Rio de Janeiro. Bom, a minha formação é professor de educação física. Trabalho já há mais ou menos uns 15 anos nessa profissão. Hoje eu trabalho em escolas, com crianças, mas já trabalhei com todas as idades, com todas as pessoas, com todos os tipos de pessoas, sabe? Idosos, mulheres, homens, crianças, enfim. Mas eu também, recentemente, desenvolvi uma paixão por línguas, então estudo inglês, sou estudante de inglês, também sou tutor de português, no site iTalk, onde nós também praticamos português, não? E por conta disso, por conta dessa nova atividade na minha rotina, no meu dia a dia de ajudar estrangeiros com o português, eu decidi desenvolver, criar um podcast para produzir conteúdos em português para estrangeiros, sabe? E me apaixonei mais ainda sobre as línguas, sabe? Eu era Que legal. apaixonado por estudar inglês e agora eu sou apaixonado por aprender inglês e ensinar português, sabe? Então, hoje temos um podcast nas plataformas de áudio e também temos um canal no YouTube com vídeos onde as pessoas podem praticar português, escutando e assistindo nossos episódios. Que bacana. Então, você mencionou que você é formado em educação física, né? Mas você ensina o português e é assim que a gente vai falar um pouco sobre como essas duas coisas vão juntas, né? Tipo, ensinar a atividade física e o aprendizado de idiomas e precisamente vamos falar sobre hábitos e como não desistir, né? E vamos começar sobre esse tema, porque precisamente quando Claro. esse vídeo vai estrear, vai ser tipo antes do ano novo. Então as pessoas vão estar fazendo resoluções do ano novo, né? Então a gente sabe que muitas pessoas têm essas metas de perder peso, né? Ou de ficar em forma, sei lá, de ir mais, de fazer academia e a mesma coisa com o aprendizado de idiomas. Muitas pessoas falam, eu vou aprender 3 idiomas esse ano, né? Mas sabemos que muitas pessoas desistem. Então, eu queria te perguntar sobre essa similaridade. O que você recomenda para as pessoas que estão tentando começar do zero para a saúde física e como isso compara com o aprendizado de idiomas, começando com um novo idioma? Perfeito, perfeito, Richard. Você mencionou muito bem. Estamos nos aproximando desse momento do ano, não? Que, na minha opinião, é uma excelente oportunidade de reflexão, não? Para poder avaliar como foi o seu ano e o que você pode fazer para melhorar, enfim, definir planos, metas para o próximo ano, né? Mas é Exato. preciso ter cuidado, não? É preciso ter cuidado para não criar muitas expectativas. Afinal de contas, é preciso tempo para certas coisas. E quando eu comecei a estudar línguas, especialmente línguas, apenas o inglês, então, quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei a aprender com os meus professores, com outros YouTubers, podcasters, enfim, todas as pessoas dessa comunidade, não, que produzem esse tipo de conteúdo, de ensinamento, que realmente tem muita similaridade entre aprender línguas e praticar atividade física, não são objetivos inicialmente diferentes, mas o processo é muito similar.
é muito similar, né? E é Tá. possível fazer essa comparação. Acho que muitas pessoas cometem alguns equívocos, erros, né, nesse início de ano, não, ao decidir estabelecer as suas metas, os seus objetivos para o ano, sabe? Acho que uma dica talvez bem simples que eu poderia oferecer para as pessoas que estão assistindo agora esse episódio é procurar, na verdade, duas dicas. Uma seria não focar muito no objetivo, Hum, sabe? E sim boa. no processo. Não focar muito em perder 10 quilos, sabe? Ou ler 30 livros no próximo ano. E sim desenvolver o hábito, internalizar o processo, desfrutar o processo. Acho que seria Exato. o melhor objetivo, independente do objetivo, sabe? Talvez. E a segunda dica seria pensar em metas, objetivos possíveis de serem alcançados, não? Temos uma expressão em português que é assim: você não pode dar um passo maior do que sua perna. Ah, Faz uau. sentido para você? Sim, faz. Muitas pessoas, né, pensam e planejam objetivos que talvez sejam muito grandes para a realidade dela, sabe? E a gente sabe que é preciso ter tempo, paciência, as coisas precisam realmente de levar tempo, de fato, para acontecer, não? O nosso cérebro precisa de tempo, nossos músculos precisam de tempo. As coisas não acontecem de forma imediata, né? As pessoas são um pouco imediatistas, atualmente, nos dias de hoje. Querem ficar Exato. milionárias rápido, querem ter um corpo perfeito rápido, querem se tornar fluentes rápido. Então, acho que seria talvez minhas dicas iniciais para as pessoas. Que legal. Sim, o que você falou sobre esse, esse objetivo de ser fluente ou de ficar em forma, mas de desfrutar do processo, eu me identifico muito com isso, porque realmente ser fluente é alguma coisa tão vaga, tão você não Subjetiva. sim, exatamente. Então, é pessoal, ou seja, você pode ter objetivos diferentes e também, como você falou, do largo prazo, né? Tipo, algumas pessoas falam que o aprendizado de idiomas é mais uma maratona que uma corrida curta, né? Ou seja, É verdade. acho que com a saúde física é a mesma coisa, que você não adianta ah, fazer academia todos os dias, 3 horas por um mês de janeiro e daí ficar decepcionado, desistir, Exatamente. né? É a mesma coisa com os idiomas, né? Exatamente. Eu só iria complementar um problema dos prazos, né? No Brasil é muito comum, acho que em qualquer lugar do mundo, as pessoas definem um prazo, normalmente curto, por exemplo, atividade física. O verão está se aproximando aqui no Brasil, por exemplo. Então, nessa época, nesse momento do ano que nós estamos gravando esse episódio, né? Entrando no verão, as pessoas começam a procurar as academias e começam a procurar fazer uma atividade física, não? E com a finalidade de, em janeiro, estar com um corpo ah, Ah, digamos, apreciável, sabe, para o verão, para as praias, para as piscinas. Ou, por exemplo, uma data especial, um casamento para usar uma roupa especial, e então é necessário emagrecer para poder usar essa roupa. sim, Mas o problema é que quando passa o verão, quando essa festa de casamento passa, a pessoa não continua com o hábito, com a atividade, sim, ou até mesmo é um processo um pouco doloroso, porque a pessoa tem 2 meses, 3 meses para esse objetivo que ela determinou, e então faz dietas um pouco perigosas, exercícios perigosos, isso não é saudável, né? Então, sim. preciso ter muito cuidado e ter inteligência para definir os seus objetivos e os seus prazos também. Na verdade, para mim não existe prazo, sabe? Pelo menos sobre atividade física, sobre línguas, não existe uma data para você alcançar esse objetivo, não? Deve ser algo para
incluir, inserir na sua vida de forma permanente, na minha opinião, sabe? Sim, adorei. Então, Olavo, você falou muito sobre esses prazos, né? E queria te perguntar porque se a gente não deve pensar em eu quero ser fluente ou eu quero ficar em forma, quais são as metas de curto prazo, ou seja, as metas atingíveis, ou seja, qual seria a meta antes de ser fluente? As metas seria tipo mais praticar todos os dias? Ou quais seriam as metas que você daria para a atividade física e o aprendizado de idiomas? Perfeito, perfeito, Richard. Bom, existe um princípio, um conceito, eu não vou saber dizer quem é o autor desse princípio, mas existe uma teoria de que se você desenvolve alguma atividade por 21 dias, ela se torna um hábito para você, né? Então poderíamos talvez começar por aí, sabe? 21 dias não é muita coisa, certo? Uhum. Ah, mas também eu aprendi com uma estudante de português, ela é muito inteligente e eu adoro conversar com ela. Ela me explicou em português, praticando português, sobre um autor também que apresenta uma teoria bem interessante, sabe? Que para você iniciar alguma atividade, ler um livro, línguas ou exercícios, ah, você pode começar com realmente o mínimo necessário, mesmo que talvez não faça sentido algum, sabe? Talvez você caminhar, fazer um exercício por 2 minutos ou 5 minutos, sabe? É realmente um tempo muito pequeno. Não? Ou estudar línguas, ou ler somente uma página de um livro por dia. Mas isso, para o seu cérebro, sabe, é uma excelente oportunidade de fazer com que ele não crie mecanismos para fazer você desistir. O cérebro quer poupar, economizar energia para outras Sim. tarefas, não quer aprender coisas novas, sabe? Então, se você pensa em correr por 30 minutos, talvez seja muito, e seu cérebro vai sabotar você. É mais ou menos isso, sabe? Então, acho que você pode pensar em começar com uma certa quantidade de tempo, de horas, não horas, não, minutos para estudar, para ler, para fazer exercícios, um mínimo que seja confortável para você, sabe? Para que seja possível você no outro dia querer fazer novamente, ou até mais, não? Se você fez por 5 minutos, no outro dia talvez você queira fazer por 6 minutos, e no Tá. outro dia por 7 minutos, né? Sim. Se for o oposto, se você iniciar uma atividade física por 2 horas, no primeiro dia, no dia seguinte você não tem realmente forças Sim, para com fazer certeza. nada. Então, eu Entendi. diria para você, Richard, metas atingíveis podem ser metas graduais, Tá. sabe? Constantes, graduais. Então, um pouco, bem pouco no início, para que você possa enviar uma mensagem para o seu cérebro, sabe? Que essa atividade, você está querendo inserir essa atividade na sua rotina, na sua vida, e então, pouco a pouco, você vai conseguir fazer aquilo até mais que 21 dias e já estará no seu estilo de vida, na sua rotina, nos seus hábitos, sabe? Então, é, a coisa precisa acontecer de forma sutil, na minha Tá. opinião, sabe? É Entendi, isso. sim, adorei. E agora a gente está falando um pouco sobre a constância, né? E acho que, no meu caso, eu deixei o espanhol e o francês por alguns anos e quando eu pensei, eu preciso tomar esses idiomas de novo, foi muito difícil, né? Acho que é a mesma coisa com a atividade física, que, por exemplo, no nosso caso aqui nos Estados Unidos, a gente está entrando no inverno, né? E de fato, isso é a época do ano onde eu quase nunca faço corrida ou faço caminhada porque faz muito frio acá. Eu não quero sair da casa, né? Então, e também temos todos esses dias feriados,
o Natal, eu vou comer demais e eu sempre vou subir de peso durante esses 3 meses sem muita atividade. Então, eu sei que esse é um pouco perigoso, né? Então, fala para a gente sobre a importância da constância na atividade física e não adianta deixar Uhum. de lado por alguns meses, né? Claro, claro, sim. Nós até gravamos recentemente um episódio que tem uma certa relação com isso, sabe? Eu gosto muito de um conceito, Richard, que se chama mentalidade incondicional, Hum, sabe? Que tem relação com constância, né? Então, se você estabelece um objetivo, enfim, qualquer coisa na sua vida, se você desenvolve essa mentalidade incondicional, ou seja, independente da situação ou da condição, a sua decisão já está tomada, já está definida, você vai ter mais sucesso no que você está planejando fazer acontecer, sabe? Então, isso serve para línguas, atividade física, relacionamentos, enfim. Se você desenvolve essa mentalidade forte de que, independente da temperatura, independente da época do ano, eu vou manter o meu estilo de vida ativo. Independente do meu dia, se o meu dia foi um bom dia, se o meu dia foi um dia ruim, eu vou estudar línguas por 30 minutos, independente. Claro, existem exceções, mas a proporção certamente vai ser mais constante, sabe? Vai acontecer um dia ou outro que você realmente não vai poder fazer um exercício físico ou estudar uma língua, mas se você já conseguiu desenvolver esse hábito, essa atividade internalizada no seu dia a dia, na sua vida, isso um dia não vai fazer falta, sabe? Assim como em um dia você não fica fluente em uma língua, se você estuda todos os dias e não estuda um dia, não vai fazer falta, não vai influenciar nos seus objetivos, sabe? E é isso, o mundo, a vida é movimento, não? Se você para, você não consegue manter o progresso, a evolução, sabe? Nos músculos, no cérebro, nas relações entre as pessoas, não? Se você para de conversar com uma pessoa, a amizade esfria, digamos assim, não é? exato. Adorei. E continuando nesse tema, porque eu lembro muito bem em um episódio onde você falou sobre alguém que falou tipo, mas professor, eu jogo futebol todos os finais de semana, né? Mas essa pessoa é muito sedentária durante a semana, né? E isso acontecia comigo muito quando eu era jovem. Eu jogava muitos esportes, mas era apenas isso, ou seja, uma ou duas vezes um exercício muito forte, mas além disso, quase nada. E então, e também com os idiomas, acho que não adianta tipo, todos os domingos vou estudar 8 horas e nada além disso. Você concorda com isso? Sim, sim, absolutamente. Eu falo isso para os meus alunos nas escolas. Nas escolas eu não ensino português, naturalmente, não. Uhum. Eu ensino e trabalho com eles educação física. Então, falo para os meus estudantes, falo também aqui na internet para os estrangeiros, para os meus alunos de português sobre esse tema. É muito comum, não, Richard? As É pessoas, quando comum. começam alguma atividade, especialmente, muita motivação, muito entusiasmo, e então, sobre o tema de línguas e até mesmo atividade física, não querem e têm disposição e vontade para ficar horas dentro de uma academia de ginástica ou estudar durante horas o idioma, né? Mas a motivação ela não é permanente, né? A motivação ela oscila Uhum. de certa forma, e ninguém consegue manter uma motivação alta o tempo todo. Então, em algum momento, essa motivação vai diminuir. E se você está realmente também muito envolvido com a atividade física ou com
o estudo de línguas, por essa alta intensidade, pode surtir o efeito contrário. Você pode nunca mais querer retornar para a academia ou nunca mais estudar português, por exemplo, sabe? Porque você usou demais o seu tempo e ultrapassou, eu diria, o limite do estudar, do praticar algo de forma saudável, sabe? Então, Exato. de forma inicial, no processo é isso. E também, durante toda a jornada, é o mesmo. Você não pode querer compensar, digamos, um exemplo, uma semana toda que você não estudou ou você não praticou exercícios, você quer compensar isso no domingo, por exemplo, para Exato. recuperar o tempo perdido. Isso não existe, né? É Sim. perigoso, falando sobre o corpo humano, sobre seus músculos, enfim, você pode se machucar. E línguas também, né? Você não vai evoluir dessa forma. Então, o mais sensato que eu aprendi como estudante de línguas, como professor de educação física, é constância, é aquele um pouquinho, sabe, a cada dia vale muito mais do que você buscar uma alta demanda, uma alta intensidade para ter resultados rápidos, sabe? Sim, Enfim, paciência. adorei, sim, muito, muito legal a sua resposta. E eu, de novo, como é uma maratona, esse início, né, que não adianta dar todo o seu esforço, né, o primeiro mês do ano, sei lá. E então, a gente precisa criar esse hábito, mas sabemos que muitas pessoas desistem e existe uma variedade de razões pelas quais pessoas desistem, né, das suas resoluções do ano novo, mas para mim, no caso da atividade física ou no aprendizado de idiomas, duas razões que eu vejo são que as pessoas às vezes se comparem com outros ou simplesmente não veem resultados imediatos. Você acha que essas são as razões principais ou você vê outras razões pelas quais pessoas desistem? Sim, eu diria que essas duas são as principais. Realmente, as pessoas querem ver e sentir resultados imediatos e elas se comparam o tempo todo com outras pessoas, né? E como Eu diria também superar que essa tendência, então? sim, claro. Acho que uma conscientização, né? Mais uma vez voltando no conceito da mentalidade. Acho que o segredo para tudo ou para quase tudo está no nosso cérebro, na nossa mente, em como você lida com tudo, não? Como você enfrenta, encara uma situação difícil ou não resultados imediatos, sabe? É, Hoje em dia temos a internet com muitas informações, algumas boas, outras não tão boas. Então, acho que isso pode ser também um fator que desmotiva e faz com que as pessoas desistam, sabe? Porque tudo meio que se conecta, sabe? Elas se comparam com outras pessoas na internet, informações talvez não muito embasadas, então as pessoas querem comprar cursos de línguas que prometem fluência em alguns meses, Sim, ou um abdômen definido em semanas também, ou dietas absurdas também, sabe? exato. Então, acho que talvez eu diria, respondendo essa pergunta, que a melhor solução é conhecimento, sabe? Quanto mais conhecimento você adquire, mais forte e mais aberta é a sua mente e você vai poder filtrar, selecionar melhor os seus objetivos, você vai entender como funciona o processo e você não vai se comparar com outras pessoas, né? A gente acho que não é novidade para ninguém, mas enfim, a melhor comparação é com você mesmo, certo? Exato. Você fazer uma autorreflexão e analisar e avaliar, certamente você progrediu, evoluiu de hoje para ontem. Não, e amanhã você vai ter uma certa evolução, e depois de amanhã também. Então, que seja mínima, mas constante. Então, Exato. acho que seria essa a minha resposta. Exato. E falando um pouco mais sobre
a importância da constância, da paciência, do largo prazo, né? Mas realmente, como você falou, de desfrutar do processo, é porque o aprendizado de idiomas vai se tornar um estilo de vida, né? E é basicamente a mesma coisa com a saúde física. Então, falando sobre isso, como você conseguiu tornar o aprendizado de idiomas e a saúde física simplesmente uma parte integral da sua vida, não algo que você precisa realmente pensar antes de fazer, é simplesmente um hábito ou um costume. Sim, sim. Sabe, Richard, eu gosto muito de pensar nas coisas que eu preciso fazer, as coisas que eu quero fazer, em um ranking de prioridades, sabe? Tá, Algumas coisas não estão no topo desse ranking, então podem ser mais flexíveis, outras não, sabe? Então, acho que existem coisas mais importantes na vida que precisam estar no topo da sua lista. Cada um tem a sua lista, certo? Eu uhum, tenho a minha, então o que me ajuda muito a pensar, na verdade, a não pensar nem na possibilidade de não fazer exercícios ou não estudar inglês todos os dias, sim, é definir essas prioridades na minha vida, sabe? Se você define algo como prioridade na sua vida, você tem tempo, você tem dinheiro, você tem todas as condições possíveis, sim, para fazer. Não existe nenhum tipo de dificuldade ou desculpa para não fazer, sabe? Eu sempre gosto de fazer uma comparação bem radical. Por exemplo, digamos que a sua mãe está com uma situação muito grave, muito séria, e ela está muito longe de você. hum, Talvez até seja necessário pegar um avião. É uma situação que imediatamente se torna a prioridade máxima, certo? exato. Então, você vai conseguir dinheiro, o dinheiro necessário, o tempo necessário, você vai resolver tudo que for necessário para estar com ela, não? Então, é um exemplo bem radical, mas acho que se aplica para tudo na vida, não? Se você prioriza sua família, seu trabalho, línguas, seu corpo, então você vai se alimentar bem, é uma dieta saudável, exercícios, você vai estudar línguas, sim, de forma constante, e não é tão divertido assim estudar línguas todos os dias, né? Existem alguns momentos entediosos e chatos, cansativos. E quando você tem essa mentalidade bem forte, você não, você não sente muito esses momentos ruins, sabe? Faz parte do processo. Sim, adorei. As prioridades, isso é muito importante. E acho que, na verdade, aqui vemos talvez algo que para a prioridade da saúde física deve estar na lista quase em cima de tudo para todo mundo, né? Mas o aprendizado de idiomas nem tanto, né? Não todo mundo precisa aprender um outro idioma, então eu recomendo isso, mas aí acho que vemos uma pequena diferença, que a saúde física é algo que deve estar na lista para todo mundo, né? Você concorda? Concordo, eu concordo com você, Rich. Saúde física e eu diria saúde mental Tá. também, sabe? As duas coisas estão de certa forma conectadas, não? Mas muitas pessoas não cuidam, não realizam essa manutenção da sua saúde mental também, sabe? O seu autocuidado, de certa forma, também. Já fizemos um episódio sobre isso no nosso podcast e se você não está saudável, se você não está bem psicologicamente, fisicamente, você não pode ajudar quem você ama, você não pode ajudar outras pessoas, você não pode realizar todos os seus sonhos, os seus objetivos. Então, na minha opinião, sim, é preciso estar no topo da sua lista, estar bem fisicamente, com saúde. Sim, É uma das prioridades, acho que para todos. E as sim. línguas, de certa forma, sim, claro, digamos que é uma prioridade pessoal. Sabe? Assim como talvez tocar piano, não, temos um piano atrás de Uhum. você, pode ser uma prioridade para outra pessoa que não seja para mim. Cantar, dançar, enfim, viajar. Acho que existem prioridades que são bem
pessoais, e existem essas prioridades que são mais, eu diria, gerais para todos.